me perguntaram em quem eu me baseava como mulher. Eu falava, não, porque a Tomb Raider. Porque eu falava na minha infância Tomb Raider. Eu falava isso. Então, eu falava Tomb Raider. Eu falava, não sei o que, tô jogando. Olha Tomb Raider. Eu falava assim. E aí, quando eu fui falar isso, eu falei isso no Omelete, cara. Eu falei isso no negócio da. No palco, apresentação de todo mundo. Não, lá filmando, porque eles editaram. Mas ele falou, eu me baseava na Tomb Raider. Tomb Raider é um jogo, é a Lara Croft. Só que eu usei como se eu tivesse. É uma coisa muito louca. Foi tão espontâneo que eu me sentia Cristiane pequenininha falando, sabe aquela coisa? Porque eles falaram, puxa, o interno, sabe? O geek que vem de dentro, uma coisa nossa. E aí eu falei, cara, e aí eu tava jogando, e eu me inspirava na Tomb Raider. E eu falei como eu falava quando era criança. Mas aí foi motivo de burburinho, é claro. Você cometeu uma leve gafe ali. Não foi, claro que não foi ninguém no Omelete. Imagina, eles são maravilhosos. Foram pessoas que assistiram e depois vieram me julgar. Os fiscais, né, cara? Os fiscais. Os fiscais, E assim, eu puxei a Cris pequenininha, entendeu? Assim, erros todo mundo, né, comete, né? Mas a minha ideia não era nem... a minha ideia não era passar para eles que estavam ali, que era enfim, era trazer a Cris para ela trazer a emoção, a Cris pequenininha, para ela trazer a emoção do que era, né, se espelhar, por exemplo, na Lara Croft. É claro que eu sabia que era a Lara Croft. Eu fiz cosplay dela. Às vezes a gente sabe, mas aí, que nem a gente aqui conversando, às vezes sai uma coisa, Tomb Raider. E acontece, tá tudo bem. Enfim, exatamente. Mas eu era a única mulher que tava ali. Só pra apedrejar. Você entendeu? Então eu precisava de, né? Eu era a única mulher. E assim, eu fico muito feliz de... Ai, meu Deus, quase. Tá tudo bem, só que aqui. Agora, assim, meu Deus. Desculpa! Do lado da orelha. E aí eu peguei, e aí eu fiquei naquela situação de... Cara, eu não fiz nada errado, sabe? Eu realmente puxei a Cris pequenininha e assim, eu fiquei muito feliz de ser a mulher que estava representando as mulheres ali naquele momento, né? Tão importante e tão lindo que eu acho que foi construindo, a CCXP construiu uma história linda, né? Então, fazer parte dessa história, para mim, é algo incrível, assim. E eu acabo fazendo porque eu participei do Arts Alley, né? Na minha HQ, que eu escrevi uma HQ, eu sou roteirista. Tá vendo? Você começa a falar. Ele vem já de outro lugar. Então, aí puxando a história, né? Depois do cosplay, porque aí foi quando eu me achei como cosplayer. Mas aí, então você sofreu esse hate, o segundo cancelamento geek da Cris Nicolau. Então, foi esse. O primeiro foi esse da Xuxinha. Ela não tá com Xuxinha. A galera, né, borbulhando. E aí, nesse momento, você reagiu ou não nesse momento da Xuxinha? Então não, porque eu tava, é o que eu falei, eu tava autossuficiente, né? Eu tava numa época minha que eu olho e falo, Jesus, como... Deixa eu pegar a receita da época, né? Aquela coisa. Porque era uma coisa que eu realmente, eu tava numa estrutura, assim, eu tinha construído um alicerce tão forte pra mim. Você passou por tanta coisa que não vai Exatamente. ser meia dúzia de gente falando na internet. Isso. Não que fosse meia dúzia, porque era gente pra caramba. Sim. Mas, não vou ficar chateada por gente que eu nem conheço falando. Exatamente. Mas foi isso que eu sentia, sabe? Eu passei por um turbilhão de coisa, rasteira. Quando eu cheguei e eu comecei a ver coisas legais, eu valorizei só as coisas legais. Eu nem me importava mais, sabe? E aí, nesse momento da Tomb Raider, você respondeu? Então, aí... Não, na verdade, foi algo que me falaram, né? Foi depois teve mas você cometeu um erro, não sei o quê. E aí, assim, foi uma pessoa, inclusive um cosplayer, que veio me falar sobre isso, né? Ela tava assistindo, mas aí ele apontou o dedo, mas você cometeu um erro. Aí eu falei, olha, eu nem lembro, né? Sincero, nem lembro. Mas assim, se foi depois, eu assisti de novo e eu realmente falei da Tomb Raider, porque eu falava Tomb Raider, eu falei, nossa, foi tão na inocência, eu acho cara. Que isso que é o importante, sabe? Então, a sensação que você quer passar com isso, você tava trazendo a Cris Neném ali pra lá e a pessoa devia estar vendo isso. Porque é a essência, sabe? Então, se pra mim a essência é de berço, eu preciso trazer a Cris que é lá de trás. E o que ela gostava? Ela gostava do Tomb Raider, cara, ela gostava. E é uma sensação nostálgica, né? Então, e eu me sentia, eu não sabia que era Lara Croft, porque na época não tinha revista, nada. Então, assim, como que eu vou saber o nome da personagem? Pra mim era Tomb Raider, era o nome do jogo. Mas não era acessível. Exatamente, não era acessível.
Nessa idade que eu tô falando, né? Que eu era bem pequena. Mas na minha visão, pra mim, Lara Croft só nasceu depois de Angelina Jolie. Você é bem mais nova, então peraí, calma lá, é outro nível. Não, eu falo assim, não no jogo, né? Personagem, isso eu sei. Mas eu falo assim, tipo, eu fui dar importância para a Lara Croft mesmo, a personagem. É que quando eu jogava, não tinha personagens mulheres, né? E aí eu chamava de Tomb Raider, porque tava na capa, Tomb Raider. Eu era criança. Então, pra mim, era a Tomb Raider.